E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Aqui, Fê Bragato. Anderson Barros aqui com vocês. E não, hoje eu procurei por aqui, mas não achei o Alberto também, viu? Alguém tem que trabalhar nessa empresa, né? É isso aí, seja ele. Muito bem, chegamos ao terceiro episódio da temporada Manual de Liderança para um Mundo Fora de Controle. Nesse terceiro episódio, nós vamos falar de práticas ultrapassadas de liderança. Será que tem? Nossa. Ah, deve ter algumas aí, viu, Amanda? Não, será? Vamos conferir, estamos começando. Vem! Muito bem, a gente está com essa temporada falando desse desmanual de liderança em um mundo em constante transformação. A gente já disse aqui que a mudança é a própria rotina. Como é que a gente pode falar em manual? É uma ironia, né? Contém ironia, né, gente? Então, assim, o mundo está fora de controle e, claro, que muitas coisas que a gente está acostumado a fazer na liderança no dia a dia, já não faz mais sentido. Por isso a gente resolveu bater esse papo aqui hoje, falando de práticas ultrapassadas de liderança. Eu vou convidar vocês a falar de uma primeira prática que, de acordo com o que a gente vem observando no mercado, já perdeu relevância. Vamos. Em vez de feedback, esse teria perdido a relevância, a gente precisaria fazer o famoso, ou nem tão famoso, feed forward. Ou seja, não é dizer para a pessoa o que não está bom, o que poderia melhorar, é dar direcionamento. Vocês concordam? Eu concordo. Eu acho que a gente não pratica, assim como o feedback também. Porque eu vou fazer o meu paralelo aqui, no outro a gente fez um paralelo da tecnologia, eu vou fazer outro paralelo aqui. Cara, se eu estou fazendo qualquer coisa ali, se eu estou trocando no chat, na inteligência artificial, ele errou alguma coisa, eu não fico falando para ele, olha, queridão, você errou aqui, faça dessa forma, vamos ver o que você errou, como é que... Eu falo para ele, cara, errou, faz assim. Como que você vai fazer daqui para lá, para chegar lá? Então eu acho que pessoas é a mesma coisa. A gente precisa dar esse input de tipo, ok, precisa ter consciência também, acho que é o mínimo da pessoa de saber que ela errou, acho que ela precisa saber sobre isso, mas o feedback, não é que ele não seja importante, mas eu acho que você precisa dizer para a pessoa, como é que você chega lá, porque também ficar ali, às vezes, regurgitando o negócio, não sei se é a melhor solução. Entendi, então vai para o feed forward, dando mais direcionamento do que analisando o passado. É isso, Anderson? Você acha que faz algum sentido analisar o que a pessoa vem fazendo para fazer um deparo para o que se espera dela? Ou vamos só no direcionamento? Nada de ficar em DR? Amanda, eu vou ser o do contra dessa vez. Mas só dessa? Gente, eu acho que essa conversa, ela é uma... Ultrapassada. É uma papagaiada sem fim, sabe por quê? Que a gente fica querendo falar que o feedback morreu, sendo que ele nem implementado foi. Ele nem Ninguém nasceu. pratica, Ele gente. nem nasceu. Ele é um bate-morto. Pois é, gente. Anota. Antes de querer falar sobre a importância do feed forward, cara, vamos fazer o feedback bem feito? Vamos fazer esse negócio acontecer? Então Amanda, você não acha que feedback é uma prática ultrapassada? não é ultrapassado, de longe. Sabe por quê? Tem muito líder que tem muita dificuldade em dar bons feedbacks, Amanda. E tem hora que a gente está ali diante de uma determinada situação que ela precisa ser corrigida, que alguém da equipe eventualmente teve uma prática, seja ela técnica, seja ela comportamental, que não é boa. E eu preciso chamar a pessoa, falar que aquilo não pode acontecer daquela maneira, falar a respeito de todo o contexto que envolve a situação, falar do impacto que aquilo traz para a organização e simplesmente, por exemplo, falar não faça mais isso, né? E isso chama feedback ou feed forward? Chama feedback, né? Chama feedback. Ou seja, você é a favor da DR? Eu acho que ela é fundamental, as pessoas não crescem sem conflito. Mar calmo não faz bom marinheiro, a gente tem que provocar os bons debates, as boas discussões, e se eu tenho uma relação de confiança muito bem estabelecida entre líder e time,
que isso crie o espaço de debate necessário. Concordo, não concordo, você não está levando em consideração tal contexto, é isso mesmo, me desculpe. Esse tipo de conversa ela precisa acontecer. Eu vejo, sabe, esse feed forward num momento mais formal, numa hora que a gente está discutindo carreira, que a gente está falando de desempenho, mas, gente, no batidão do dia a dia ali com as coisas acontecendo, é o feedback mesmo. Pega um time mais júnior, gente que está aprendendo tarefa eventualmente, eu tenho que falar, ó, tá certo, tá errado, porque a gente acha também que feedback é só falar que alguma coisa tá ruim, né? Não, um feedback pode ser: Felipe, você fez tal coisa, isso foi incrível, isso gerou uma economia para a empresa de tanto, faça mais isso. Foi só um feedback, percebe? Positivo. Sim, sem dúvida. Eu tô com você, mas acho que tem formas de fazer, né? Então, quando a gente questiona se feedback é uma prática ultrapassada, eu acho que a maneira de fazer, então fazer ciclos de feedback, esperar o momento para fazer o feedback, fazer o feedback naquela aura de muita formalidade, aí eu acho que realmente ele acaba perdendo o senso de urgência que ele deve ter. Feedback é comunicação cotidiana, gente. As práticas da prática do feedback que estão ultrapassadas. Eu acho. Não é o feedback em si, mas as práticas em si. Como ele vem sendo Exato. feito, né? Então, assim, tem que ter o bate-bola, né? Tem que ter a resposta rápida para o que não tá legal e para o que tá legal. E a gente também não pode ter mais feedback, né? Ui, não podia falar isso aqui, né? Vai ter que entrar uma tarja. Puta, acabei de dar trabalho pro editor. Sim, né? mas o feedback é isso. O Anderson falou, você também, que é importante se pontuar, falar e tudo mais. Mas eu não concordo só com a prática de ficar regurgitando. Sabe? Vai lá, aponta, mas, cara, então me mostra, me ajuda também no caminho, sabe? Não fica só trazendo isso daí. Falamos, tudo mais, e a pessoa também tem que internalizar, né? Aonde que a gente vai daqui pra Senão frente? fica difícil, né? Eu acho que é questão de estilo, né? Tem gente que gosta de falar do problema, né? Outro dia eu vi um meme tão legal, assim, para de me dar solução. Eu gosto do problema. Eu quero falar do problema. Tem gente que é apegado ao problema e é estilo. Tem gente que precisa ficar falando do problema, que é afim de falar do problema, e eu acho que é uma questão de estilo, né? Às vezes falar também do que está errado gera aprendizado, né? Gera, eu acho. Acho que pode pesar o clima dependendo da maneira. Mas numa relação líder e time eu acho meio ruim, viu, Amanda? É uma Ficar coisa meio falando mal do que tá resolvida, né? Cara, dei pra pessoa a oportunidade de reagir. A gente já conversou a respeito disso. Puta, eu vou ficar falando toda hora. Não, infantil, repetir né? não. Não, repetir não, numa conversa única. É porque tem gente que fala assim, tá. Não precisa ficar falando o que foi errado. Como que é o certo, então? Aí eu acho que é um pouco de maturidade também. Isso. Então, assim, acho que tem um jeito de falar, mas as pessoas também têm que estar preparadas para ouvir. Fato. Né? Faz parte, inclusive, da prática do feedback, saber ouvir, né? Saber ouvir. Bom, vamos lá para outra prática possivelmente ultrapassada no universo do trabalho. Já tá começando a se dizer aí, viu, Amanda? Não, eu mandei com antecedência para vocês. Vocês concordaram? Vamos para a briga agora aqui. A gente precisa aí de engajamento para alianças ágeis. Então, a gente sai da construção de um time super engajado para a gente buscar a criação de alianças rápidas, direcionadas e realizadoras. Vocês acham que faz sentido essa afirmação? Posso começar? Vocês enxergam, vou responder sua pergunta como uma pergunta. Eu sei Não, que isso senhor, é péssimo. aí não, isso é Não, péssimo. mas eu Vai quero trazer um escorregar de tema novo. eu quero trazer um tema pro debate. Vai voltar pra mim, você sabe, Este é um né? podcast. Claro que eu sei. Este é um podcast. Eu tô preparando a cama de gato pra Saboneiro. você entrar nela, inclusive, Felipe. Porque, Responde aí, Anderson Bar. eu vou responder, mas já. E acho que minha pergunta vai dar um tom de resposta, inclusive. Porque vocês acreditam, gente, que essas coisas se anulam? Que eles são contrários? Que eu tenho ou engajamento ou eu tenho aliança? Por que essas duas coisas não podem coexistir? Eu acho que eu não consigo ver elas não ligadas. Não são forças opostas Não na minha visão.
Uhum. Na verdade, inclusive, eu entendo que times engajados buscam, inclusive, construir mais alianças. Uhum. Porque ele está empenhado, está a fim de De estar fazer conectado com acontecer, o de entregar, né? resultado, fazer a coisa tudo acontecer. Eu acho que não é excludente, mas eu acho que se na loucura do dia a dia a gente precisar escolher um ou outro, eu acho que as alianças ágeis podem trazer um resultado mais rápido, porém não tão perene quanto o engajamento. Hum. Eu acredito fortemente no engajamento das pessoas. Eu não acho que a gente entrega nada nas Sem empresas líder. sem as pessoas. Claro. Agora, se tiver que escolher, vamos escolher dependendo da situação, senhoras. Mas acho que o ponto é esse. Quem não tá afim, Amanda, gente, vamos combinar que fazer a aliança e buscar os parceiros certos, cara, demanda muita energia da gente. A gente tem que estar afim para fazer isso acontecer. Fazer um projeto, né? E inclusive quando a gente está debatendo isso com liderança, até nos programas da Escola do Caos, a gente chama isso de capacidade de mobilização, que é o nosso potencial de colocar pessoas a bordo dos projetos que nós temos que fazer avançar. Líderes, por exemplo, têm que ter isso muito desenvolvido, porque eu vou ter que conquistar pares para o meu projeto, liderados, chefes, eu tenho que colocar as pessoas na minha iniciativa. E isso dá um baita de um trabalho, né? Demanda tempo, energia, esforço. Eu não vejo alguém mergulhando de cabeça nisso se não tiver com vontade, sabe? Ou seja, se não tiver engajado. Exato, acho que o engajamento é o caminho para que eu seja capaz de fazer boas alianças. Legal. Eu concordo. E eu acho que até essa questão que você trouxe tem que escolher, tem que saber o momento de escolher. E acho que tem momentos que dá para escolher, mas eu não consigo desatrelar ali completamente o engajamento. Que, por exemplo, quando você tem um projeto muito específico para fazer, principalmente em organização onde é skill-based, que você vai buscar por competência para resolver algum problema, para entregar algum projeto, acaba que você vai montando um squad. O squad, para mim, é uma aliança rápida, uma aliança ágil. Né? Porque daí você está olhando pela competência ali, então assim, deixa eu ver quem são as pessoas que têm as competências necessárias para resolver isso aqui. E que não necessariamente você vai ter todo o engajamento ali já construído, a relação construída, mas naquele momento você precisa resolver e resolve Sim. rápido. Sim. Acho que depois você ganha o engajamento, porque a pessoa vai se sentir parte, ajudou a resolver o problema, Se tudo sente mais. bem, Exato. né? Se sente pertencendo, é ótimo. E até para ajudar, né, quem está aqui conosco, pensando, refletindo e participando dessa conversa. Você já parou para pensar no que é engajamento? Estou falando aqui com você, que está aqui, né, nos ouvindo. O que é engajamento? Engajamento é vínculo emocional das pessoas com uma organização, com os seus projetos, com as suas iniciativas, né? Então, engajar as pessoas significa que elas têm um vínculo que é mais do que instrumental e material. Eu estou a fim de fazer, quero participar, Sim, né? sim, faz todo sentido. Mais uma, de líder pedestal para líder fazedor. A liderança desce do salto e vai para campo jogar em todas as posições. Em todas. Tenho dúvidas sobre todas as posições, mas acho que sim, que precisa descer e que tem que pôr a mão na massa. Acho que não. Eu acho que, na verdade, não é nem ser o líder, acho que todo mundo, assim, não sei. Eu não consigo mais enxergar nenhum tipo de pessoa que fala assim, não, mas eu só faço isso. Cara, acho que essa pessoa tá datada já. Eu só faço isso, porque com a comoditização que a gente está vivendo agora de produto, de serviço, de habilidade, com tecnologia, com inteligência artificial, eu acho que você se limitar a algo, tipo, ó, isso daí eu não boto a mão, isso daí eu não faço. Eu acho que essa pessoa se auto-exclui. E aí, Anderson, como é que você vê essa coisa de líder pedestal ser ultrapassado e no lugar dele ir entrando esse líder mais fazedor? Que a gente tem que olhar para isso com cuidado. Me incomoda a fala líder pedestal, que é aquela pessoa que está lá sentada no trono e que acha que só tem que dar pitaco e opiniões. Eu concordo que isso não pode existir, mas me incomoda um pouco esse líder que acha que ele tem que fazer tudo, que tem que estar em todos os lugares. Me levou lá para aquele lugar do que a gente debate muito, do líder que é bombeiro, que fica o tempo inteiro apagando incêndio, sabe? E acaba pegando para ele coisas que o time deveria fazer. Então, eu acho que a gente precisa de cuidado nessa interpretação aí. O líder,
ele tem que estar junto com o time, mas sabendo onde ele gera mais valor a partir daquilo que é a experiência, a história que ele tem, não fazendo pelo time, não deixando, de repente, né, de desenvolver pessoas, ficando só apagando incêndio. Sim, a gente tem que estar junto ali, lidando com os desafios, mas não é fazendo tudo, sabendo qual é a posição, que senão, Amanda, você já viu criança jogar bola? Você já foi acompanhar jogo de futebol de criança? Eles fazem tudo, vão tudo. São aqueles bolinhos, né? É. Tá todo mundo em chuta, cima. Onde todo tem um mundo. bolinho de gente, a bola tá ali, né? Exatamente, tá todo mundo rodeando a bola. E Até o goleiro. sai do gol. Exato. E a gente não pode jogar futebol de criança. O líder, ele é o técnico, ele tá vendo o jogo, ele tá ajudando o time a fazer as melhores movimentações, ele tá ajudando o time a entender o cenário. Mas se ele for lá na bola junto com todo mundo, vamos, a bola tá lá, aí vai virar uma confusão desgraçada. Acho que precisa ter um meio termo, né? Acho que precisa ter um meio termo, porque aquela liderança que está também trancada na sala, que não sente a temperatura das pessoas, não sente as necessidades do dia a dia que as pessoas têm, não tem noção do tempo que leva para fazer determinada atividade. Aquela liderança que não se envolve, que acha que lugar de trabalho não é lugar de falar de vida pessoal. Aquela liderança que acha que são só números. Eu acho que essa também é uma liderança que vai estar muito afastada e que vai ter muita surpresa com relação ao desempenho do time. Eu acho que a liderança que está próxima, que está sentindo ali o cheiro da operação, sabe? Ainda que não esteja na execução, ela precisa estar lá sentindo. Qual é a atmosfera? Qual é o sentimento do dia? Como está o ânimo das pessoas? Acho que é função da liderança sentir isso, é função da liderança inspirar as pessoas. Gente, pelo amor de Deus, quem já não ouviu na Rádio Peão aí aquela velha máxima, hoje a chefe tá com uma cara de bravo, hoje o clima vai pesar, hein? Olha, não sei, você viu a cara da chefe hoje? Você viu a cara do chefe? E aí já se instala na empresa aquele clima ruim, já fica uma predisposição de que vai acontecer uma coisa ruim, né? Então, eu acho que a liderança tem esse papel muito também de estar próxima para inspirar, né? Tá próxima para trazer otimismo, para trazer motivação e para pegar na mão na hora que for preciso. A gente não falou coisas muito diferentes, certo? Não. Acho que elas são complementares, né? Mas cada um na sua posição. Sim, cada um na sua posição. Mas eu acho que o líder não pode ser, a liderança não pode ser fresca também. Não, assim, sabe um exemplo? Cara, se precisar pegar um papel no chão aqui, que eu tô passando, tem um papel no chão, eu sou líder, eu não vou pegar? Não, tem alguns exemplos bons, inclusive. Tem uma dessas empresas, né, gigantes, das entregas, né, todas, em que outro dia eu estava vendo o meu LinkedIn, e o CEO dessa empresa pegou a bicicleta e foi fazer, né, entregas, para inclusive entender a operação, entender o campo, entender como é que é a rotina de quem está lá no dia a dia, interagindo com o restaurante, interagindo com o cliente. A gente tem que sentir a temperatura, mas com esse cuidado, né? Estou gerando valor ou estou fazendo trabalho que outro deveria fazer? Agora, Sim. Isso não exclui tudo que você falou, do lance da inspiração, do clima, do entender o impacto que eu tenho no time, essas coisas todas se complementam. Sim, faz todo sentido, né? Precisa sentir ter essa vivência em cada função, né? Precisa saber exatamente como estimular o crescimento dessa pessoa que trabalha no seu time, porque às vezes também a gente atrapalha o desenvolvimento das pessoas, né? Por exemplo, o líder que vai lá e acha que o colaborador não está conseguindo fazer a tarefa, aí ele não está conseguindo, mas ensinar vai dar tanto trabalho, eu vou pegar ela, eu mesmo vou fazer, que eu faço isso daqui em 15 minutos. Você não dá eu faço isso oportunidade pra pessoa em meia crescer, hora. né? A pessoa não vai se desenvolver. Você já faz fiz isso? Não, já fiz isso. Ah, Felipe, Eu já você fiz. faz. Vocês Mas- dois já fizeram, Não, né? ixi. Me enganar, eu trabalho com Não, vocês aqui todo dia. Imagina, gente. Eu também já fiz. Mas você sabe que eu fiz... Ah, achei que era só eu que tava me expondo aqui, minha gente. Mas eu fiz, você sabe que a pessoa me agradeceu? Eu, vez por outra, faço ainda. eu também agradeci. Até hoje.
Porque ela falou assim, cara, se não fosse você ter falado pra mim... Porque a pessoa ficou pé da vida também. Ah, peraí, você fez o quê? De fazer o trabalho pra Eu pessoa fiz o ou trabalho da falar, "Te pessoa. vira"? Porque assim, eu já tava falando na terceira vez. A quarta vez, pra eu perder a paciência, precisa de um caminhão, minha gente. É verdade. Aí, o que aconteceu? Na quarta vez que eu fui falar, eu falei assim, cara, não dá. Sai. Foi assim. Sai, deixa que eu faço. Eu sentei e fui fazer. Na época, designer, mão na massa, falei, sai, deixa que eu faço. E eu fui lá e fiz e entreguei. Entregou rápido. Ruim, porque eu devia ter deixado ela aprender, não sei o que, mas não tinha mais paciência, não tinha mais tempo, eu precisava fazer. Então eu tinha um conhecimento, fui lá e fiz. A pessoa agradeceu. Até hoje ela me fala assim, se não fosse você ter feito isso, eu não ia ter aprendido a correr atrás, a me virar e a ouvir na primeira vez. Agora tem um montão de líder que se sente bem nessa posição, Fê. Isso que não Ah, pode. Se sente Porque eu também me salvador da incomodei. pátria, viu? Como eu sou Aí, bom. mas aí né? apareceu um tanto de ego, né? Aí não tem ego quase na liderança. Liderança né? e ego? É. Aonde? Mas não são sinônimos? É. Ai, desculpa, achei que era. Que horror, né? A gente precisa... Cara, você tá na liderança? Deixa o ego lá na tua casa, hein? Deixa o ego lá na A tua gente casa. tem que gerar mais eco Do que ego. do que ego. Vamos repetir juntos. A gente tem que gerar mais Eco do que ego. Bonita frase. Podemos até colocar uma mensagem romântica, com um lettering bem bonito passando Com com esta flores. frase. Flores. Nossa, que Uma brega. frase... É pra chamar atenção. Clipart. Põe um clipart. Já deu um vai ficar feedback ao lindo. vivo aqui, pra algo que nem aconteceu. Ai, vamos lá. Fit forward. Fit for... Esse foi... Opa! Pode falar. De planejamento de longo prazo para planejamento adaptável. E aí, a minha filha tá me ligando agora. Olha só que interessante. Nessa hora, a gente pensa assim, vamos colocar no mudo o telefone, mas talvez seja até interessante. Vamos ver Porque então, daí, gente, qual vai vamos ser o ver, assunto. vamos ver. Vamos lá. Oi, filha, você está ao vivo no podcast Caos Corporativo. Meu Deus, mil desculpas, um beijo a todos e até mais tarde. Te amo, filha. Te amo. Muito bem, não dei feedback. E nem feed forward. Não, até porque não tinha nem como ela saber. Né? Tadinha, não. Coitada da Laís. Mas eu só quis trazer ela para participar aqui com a gente. Ela ia tirar uma dúvida com a liderança, gente. Ela ia te... E o líder você falou assim, "Oh, agora eu não posso, hein?" Mas você vê que interessante, né? Eu brinco que ela é uma adulta trainee. Ah, a gente em casa fala isso também. Fala também, adulta Fala. trainee. É muito legal, né? E às vezes ela fala para mim assim, nossa mãe, acho que eu não consigo fazer tudo isso que você faz. Eu falei, calma, você vai chegar lá. Em casa a gente fala que a promoção pro próximo nível, né? De adulto trainee para adulto júnior é quando começa a pagar os seus próprios boletos, né? Ah, boa. É uma boa demarcação de fase aí. É Né? verdade. Que é um planejamento de curto prazo, acho. Esse... Já serve de feedback aqui pros filhos. Fica aí, Laís, agora que você vai ouvir esse Laís, podcast, Bia. a Bia... A gente está colocando nesse momento as fotos de Laís e Bia, não sei, vamos colocar com... Não sabemos se elas vão autorizar. Bom, de planejamento de longo prazo para planejamento adaptável. E aí, nesse cenário, a gente pensa que os budgets deixam de ser exercícios, né, ali, que se fazem ao longo do ano, prevendo o próximo ano, os 2 ou 3 próximos anos, e passam a ser tiros mais curtos, né? Prevendo que a gente vai ter movimentações de mercado muito ágeis e a gente vai ter que responder rápido, enfim, alocando recursos que haviam previamente sido destinados para determinada área para outras prioridades. Então, neste sentido, o planejamento de longo prazo daria espaço para um planejamento adaptável. Faz sentido? Ah, faz completo sentido, Amanda, porque é o seguinte, eu lembro lá no começo da minha carreira, trabalhando, né, com implementação de estratégia, que uma vez eu participei de um projeto num banco japonês, e devo ter dado esse exemplo aqui já, em que a gente fez um planejamento estratégico para esse banco de 50 anos. Ah, não. 50 anos, Amanda. 50 anos.
isso deve fazer uns 20, imagina, tudo aquilo que a gente previa a respeito Nossa. do futuro, nem Mudou um pouco, existe né? mais, nem existe mais. Mas o que tinha, assim, o uso do telex, A o uso gente... das bobinas de fax, A- o que tinha? A É gente sério, não, olhava... me fala alguma coisa que estava nesse planejamento, por Eu favor. vou resgatar esse material, inclusive, Meu porque Deus. isso vira um livro. É até. muito bom, é É, muito curioso. E a gente, na época, ficava projetando cenários econômicos de carteiras de crédito que iam crescer, né? Então se tal nicho da população vai crescer, o impacto disso em crédito imobiliário vai ser tal, a gente vai reforçar a linha de crédito desse jeito, tem que captar dinheiro daqui, mas a gente não imaginava que o mercado de trabalho ia ser como é, a gente não imaginava impactos de tecnologia, a gente não imaginava impactos, por exemplo, de Uber, né, em todo o contexto, imagina só. Sim. E aí, a gente precisa, assim, sempre mapear muito o que vai acontecer no longo prazo. Mas falar daquilo que é estratégia é entender que eu preciso de mais de uma estratégia. Então, quem tem um, não tem nenhum. Eu preciso ter cenários diferentes e estratégias diferentes desenhadas para todos esses cenários. E aí, adaptando o plano na medida em que ele acontece. E é por isso que a gente fala tanto de mudança nas organizações, que foi lá o nosso primeiro episódio. Justamente por conta disso, a gente vai viver mudando as coisas, né? Porque a economia ajusta lá. Algum presidente imperialista resolve ampliar uma taxa que mexe com o nosso setor. A gente vai ter que adaptar aqui, né? Então, Sim. isso vai fazer parte Chega da uma nossa nova tecnologia natureza. que muda totalmente o seu nicho de mercado, né? Aliás, Isso. qual é a próxima tecnologia que vai chegar, senhor Felipe Bragato? Aqui Aqui- a bola de cristal do Felipe Bragato. Tô aqui prevendo, só um minutinho, se daqui 50 anos. Não, o que tá para chegar agora, que já tem rumores, inclusive foi apresentado no SXSW do ano retrasado, um protótipo já, que é o dispositivo wearable lá, o usável, que teoricamente substitui o celular. De implante? Não vai ser de implante ainda vai ser um usável mesmo de físico. Você vai conseguir pôr no uma colar, joia. ou um relógio, alguma coisa assim, mas meio que para substituir, porque ele vai conseguir entender o seu comportamento para prever e antever suas ações. Mas onde que eu vou ver a tela do Instagram? Não vai ter. Ainda não. Mas depois você vai conseguir ver, porque provavelmente a gente... Aí, né, suposições de futuro. Plasma. Uma coisa. Lente colocada no olho. Possivelmente a tudo lente mais. atrás do óculos, no por olho. enquanto, né? No Por olho. enquanto vai ser... Agora o óculos já tem, né? Você já consegue Já. acessar e tudo mais. Depois vai ser olho. Vai ser ocular, provavelmente. Eu que não quero vender meu corpo Eu para não as vejo mídias a hora, sociais. gente. Eu tô na fila de ser cobaia. Se eles já querem, inclusive, os nossos dados, imagina o nosso Da corpo. nossa alma. A gente já deu, gente. A gente só não sabe. Esses consentimentos que a gente dá de letrinha miúda Ninguém já lê, foi. bicho. Então. Você lê. Quando você na pressa, quando você quer baixar um aplicativo, você dá uma escrolada ali naqueles termos. Qual o verbo, Amanda? Isso, escrolada. Tô convivendo muito com a Marisa Nanini. Outro dia ela falou assim, a gente precisa spinofar isso daqui. Eu falei, oi? Pegar um espinafre. Eu toda vegetariana, mãe de nutricionista. Eu falei, oxe, é negócio de espinafre. Mas então eu tô convivendo... Marisa Nanini, põe a foto da nossa CEO aí, maravilhosa. Muito bem, a gente se perdeu um pouco, mas eu vou Na voltar. verdade, você estava falando na escrolada dos aceites. Ah, é Isso. verdade. E daí dá uma escrolada, não lê nada. E a alma foi. E aí você só fica procurando a caixinha para dar o aceite para baixar logo, porque normalmente, e óbvio que isso é estratégico, a gente está sempre precisando baixar alguma coisa, alguma funcionalidade, algum aplicativo, a gente está com pressa para isso e a gente aceita e vende a alma. Exatamente. Mas eu concordo que a gente precisa... Essa é uma prática que para mim é ultrapassada mesmo, esse planejamento de, 50 anos. Eu acho que é importante ser feito também, mas muito nessa questão de mapear cenários. Então, o que vai acontecer agora, o que vai acontecer daqui a um ano, e mesmo assim, desenhar cenários. Então, assim, a gente vai fazer um planejamento para daqui a um ano, para daqui a 6 meses, tem que ter mais de um cenário para isso, tem que simular mesmo. E ainda assim, simular tomadas de decisão para o positivo, para o negativo, para ficar estável. Você tem possibilidades dentro desses cenários que você vai desenhando também, né? Sim. Então, acho que é importante trazer para perto, continuar fazendo de longe também, mas daí o de longe a gente usa outras técnicas, usa backcasting da vida claro. e tudo mais,
mais Qual importante, técnica? Explica. backcasting. Que daí explica. você joga lá para frente, joga teu objetivo, e aí você vai trazendo para entender o que eu tenho que fazer agora Sim. para chegar neste objetivo. Sim. E aí você faz engenharia reversa, que a gente fala. A gente pega do lá da frente para trazer para cá, e aí num presente você consegue entender o que você tem que mudar. Não, mas nossa, é maravilhoso, né? Essa é uma estratégia ótima. Então, assim, daqui quanto tempo, onde eu quero estar, o que eu quero fazer e fazer a regressiva. Sim. E a gente às vezes faz isso, só que a gente faz sem técnica, né? E a técnica é boa, que ajuda a gente a desenhar melhor. Muito bem, então a gente falou aqui do planejamento de longo prazo, que passa a ser um planejamento adaptável, mas que uma coisa não exclui a outra. Então, muito legal, faça o seu Backcasting. E faça aí a regressiva, né, de ações que você precisa planejar para alcançar determinado objetivo. Agora vamos falar de cultura, Anderson Bars. Bora falar de cultura. Você sabe que esse é o maior nome de cultura organizacional desse país? Anderson Bars? Esse cara aqui. Eu? Você. Tô procurando aqui. Humildade demais às vezes não é bom. Anderson Bars é uma autoridade em cultura organizacional, está dentro das maiores organizações do Brasil aqui, conduzindo projetos de transformação cultural, de evolução cultural, de uma maneira muito prática e direta. Então, por isso eu vou perguntar para você, já passo para você, Fê. A gente precisa sair de uma cultura sólida para ir para uma cultura mutante, que se adapta ao momento de mundo e, obviamente, da empresa? Essa é uma ótima pergunta, Amanda, porque se a gente entender qual é o papel da cultura organizacional, porque ponto número 1, tem cultura certa e não tem cultura errada. E se a gente for entender o papel da cultura organizacional dentro de uma organização, ela tem basicamente uma função, que é fazer com que a gente seja capaz de viabilizar a nossa estratégia. A cultura só serve, né? A cultura só serve para fazer com que eu tenha as pessoas se comportando de maneira coerente com a estratégia que eu preciso atingir. E se a gente acabou de falar que a gente precisa ir adaptando os nossos planos na medida que as coisas vão acontecendo, a gente também precisa ir adaptando, ou pelo menos reavaliando, o nosso rol de comportamentos de grupo na medida que a nossa organização vai avançando. A gente até fala aqui na Escola do Caos de cultura beta, a gente já fala a respeito disso pelo menos deve fazer, sei lá, uns 2 anos, mas na prática é um tema super desafiador, porque você pega grandes organizações. Se eu estou falando de mudança de cultura, eu preciso falar de sistemas de avaliação, do como eu contrato as pessoas, tudo isso está conectado com cultura. E às vezes, para fazer com que isso mude na velocidade necessária, é um esforço hercúleo. Então, apesar de ser fundamental a gente vivenciar essa cultura beta, as organizações ainda estão descobrindo como fazer isso acontecer de maneira cada vez mais dinâmica. E sem perder a essência da empresa também, né? Se esse não for o objetivo. Às vezes precisa perder também. Às vezes precisa perder. Jogar fora a essência e tem da empresa. uma organização que a gente acompanhou recentemente, que era aquele ambiente super familiar. Tão familiar, a organização não era familiar, mas as pessoas conviviam como se fossem uma grande família, e não há nenhum problema nisso. Só que era uma família tão intensa que as pessoas, inclusive, não se posicionavam umas com as outras sobre aquilo que eventualmente não ia bem. E isso era um traço... Quando você falou família intensa, achei que eles iam pro fight, assim, que eles brigavam e expunham sua... Seria bom se fosse isso. O contrário. Era disso, inclusive, que essa organização precisava. Posicionamento, coragem para ter bons conflitos produtivos. Exato. Então, nessa organização, que tinha um jeitão muito familiar de ser, e tá tudo bem caso isso fosse coerente com a estratégia que ela tinha, mas não era. Era uma empresa que precisava crescer, que precisava ganhar mercado, e para isso fazia parte que o nível de conflitos fosse ampliado, porque as pessoas iam discutir por recursos, por prioridades. Então, como mudou a estratégia, toda essa organização teve que rever esses comportamentos. E é um baita de um desafio fazer isso acontecer, né? Sim. Imagina fazer isso acontecer com frequência. Sim, é cansativo, né? E acho que, num certo ponto, se não mudar, se não se atualizar, é ruim também para a empresa, é ruim para os empregados, é ruim para os negócios. E mudar muito também gera instabilidade.
Qual seria o ponto de equilíbrio, Felipe Bragato? É difícil esse ponto de equilíbrio, né? Mas assim, eu não vou nem me arriscar, porque tá aqui a pessoa de cultura, mas eu super concordo nessa Não, questão a gente fala a respeito de disso ser o dia inteiro, ultrapassado. Felipe. Claro que você pode Não, então, falar assim. Eu vou me Vem arriscar com só essa. um pouquinho, porque eu gosto muito do termo do beta, do cultura beta, que inclusive a gente tem uma atividade que a gente toca lá, que é Humanos em Beta, e eu fico pensando muito nisso. A gente tá o tempo todo com beta permanente. A gente precisa estar o tempo todo mudando, o tempo todo aprendendo. Então, se as organizações são feitas de pessoas e as pessoas estão em modo beta permanente, poxa, por que minha organização, que é formada por pessoas, vai estar sólida, com uma cultura sólida? E eu acho que o ponto médio ali é uma questão de sensibilidade, que eu vou fazer uma metáfora aqui, que tem no livro, que é o Long Shot, do Saf Bakal, que ele traz um pouquinho dessa questão da rigidez e da parte mais maleável, e ele faz uma comparação entre o gelo e a água líquida, que ele fala que às vezes a cultura é tão sólida, a organização é tão grande, que a cultura se torna algo que é duro, é rígido, é frágil e quebra em qualquer impacto. Então ele fala que você precisa entender qual é a temperatura que você precisa deixar ali para não congelar, e também para não ficar numa coisa evaporada, né? Você vai evaporar a água ali, porque você precisa ser líquido, você precisa se adaptar, você precisa se moldar o tempo todo. Então, eu acho que é um pouquinho dessa sensibilidade mesmo. Ou seja, a liderança precisa estar presente, sentindo a temperatura, sentindo a necessidade de atualização, sentindo ali no detalhe o que precisa ser feito, o que precisa ser atualizado. Não dá para a liderança se acomodar Ficar no trono. Lugar, ficar ali no trono. Porque se ficar no trono faz coisa que não dá. É isso, mas não é? Você ficou com o trono na cabeça. Não era esse trono que o Anderson estava falando. Não, mas esse serve bem também. Porque também faz, né? Se ficar ali, vai fazer Faz, coisa que não deve. gente. Muito bem, sócios. Adorei esse papo com vocês. Eu vou tentar resumir aqui em uma frase. Vamos lá. É um perigo. Ó, todo mundo vai ter que tentar resumir, então, em uma frase, hein? Tá. Nossa, mas que a gente foi muito do A a Z nesse Muito. episódio aqui. Foi um Não, mas eu catado posso- de não, coisas. mas Wikipedia. Foi. Abrimos várias janelinhas, mas eu posso fazer uma amarração aqui. Falamos de feedback para feed forward e chegamos à conclusão de que é preciso que os dois convivam. Falamos de engajamento e alianças ágeis. E um depende do outro, né? A conclusão de que um depende do outro. Falamos de líder pedestal para líder fazedor. Entendemos que é necessário que haja um equilíbrio entre ambos. Falamos de planejamento de longo prazo para planejamento adaptável. Entendemos que ambos precisam conviver. E falamos de cultura sólida para cultura mutante. Este eu entendi que a prática mais ultrapassada sobre a qual nós falamos neste episódio foi justamente cultura sólida. Acho que nesse não teve discordância, certo? Convergimos. Convergimos. É isso aí. Muito bem, então dá uma flexibilizada aí na sua cultura organizacional, hein? Dá uma olhada nela e a gente volta a se falar no próximo episódio, ainda nesta temporada, Manual de Liderança para um Mundo Fora de Controle. E manda seu feedback pra gente. Ou Também. feed forward. É isso aí. Exato. O que E você não tá achando esquece, gente. dessa temporada, desses episódios? Compartilha conosco. E compartilha com todo mundo também, com a liderança, com a tua equipe. Aí manda no grupo, manda pra todo mundo. Não esquece, dá like, hein? Boa, dá like, se inscreve no canal. Um beijo! E até Beijo! mais. Tchau, tchau.